Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, esta audição é diferente das outras porque não é tanto fiscalização, é quase mais de avaliação. Aliás, pareceu-me vê-lo com um ar bastante aliviado, ou como eu entendo. Se calhar estou enganado. Sr. Ministro, quando nós pensarmos, quando a história fizer história, e nós pensarmos nos 7 pecados capitais da economia portuguesa no consulado de António Costa, eu estou convencido que a EFASEC será um deles. Tem parecenças várias com a questão da TAP, embora algumas diferenças significativas. Admito que o Sr. Ministro herdou um problema grave que tentou resolver da melhor maneira possível, portanto não está em causa, obviamente, a sua seriedade intelectual ou profissional, está em causa a solução política e o impacto para os portugueses. Começando pelo princípio, para evitar já alguma demagogia barata. A EFASEC é uma empresa estratégica, dispõe de know-how muito importante para o país, um conjunto de patentes alargado, prestígio internacional e justificável a intervenção do Estado? Sim. O PSD acompanhou a intervenção? Sim. E, portanto, sobre isso não temos dúvida nenhuma. Queríamos salvar a empresa, os postos de trabalho? Sim. Só que o PSD foi logo enganado. O PSD e os portugueses foram logo enganados. Quando nos venderam que havia apenas um problema reputacional devido ao Luanda Leaks e, portanto, era uma empresa perfeitamente viável, com muito prestígio e que tinha resultados positivos. Não foi verdade. E não era verdade. A EFASEC acumula 100 milhões de prejuízo em 19 e 20, desses 2 anos seguidos, e acontece uma coisa que para nós, também foi um outro pecado capital dentro destes pecados capitais, que foi o seguinte: detendo o Estado 71%, e sendo uma operação de entrada e saída, porque era para 6 meses ou 8 meses, isso falhou redondamente. É uma enorme derrota política. É uma enorme derrota política para o Governo e é uma enorme derrota política para os portugueses, que, mais uma vez, pagaram a derrota política do Governo. Mas, detendo o Estado 71%, o Estado não podia ser o acionista que se limita a pôr dinheiro. Convinha que também administrasse. E aquilo que nós sentimos, e eu estive lá, e eu falei com eles, eu não estou a falar de cor, eu falei com eles, o problema é que a manutenção da empresa não foi manutenção da empresa, foi pagar-se salários. Ou seja, como a empresa não foi mantida naquilo que eram valências essenciais, que era a prestação de garantias e o fornecimento de materiais que permitia ir aos concursos e cumpri-los, aquela empresa durante anos esteve a incumprir concursos com penalizações violentas. É só ir lá e perguntar, mas a empresa não conseguia sequer prestar garantias para concursos aos quais concorria, porque não tinha essa capacidade. E o Estado, esta maneira do Estado de calar quem fazia barulho, que eram os trabalhadores, mas não injetar na empresa o dinheiro que a mantivesse realmente a funcionar, retirou-lhe valor. Retirou tanto valor que a empresa estava, a certa altura, em falência técnica. Dito isto, a solução foi uma solução péssima. E falhada a primeira tentativa de privatização, entramos na segunda. E na segunda, mais uma vez, o Sr. Ministro reconhecerá que o PSD tem uma atitude exemplar. Vossa Excelência recorda-se que, a meio de concurso, quando veio ao Parlamento e pediu sentido de responsabilidade, porque a negociação, ela mesma tem que ser reservada, só não faz sentido. E, portanto, se nós viemos para aqui expor as nossas melhores expectativas, nós rebentamos com a negociação, o PSD respeitou escrupulosamente isso. Mais nenhuma pergunta lhe fiz. Eu que lhe vinha perguntando para a EFASEC a cada audição, nunca mais falei no assunto. E permitiu que o Governo fizesse até ao fim, e sem desculpas, a sua negociação. E quando nós chegamos ao fim, e de facto eu partilho aqui da posição da Iniciativa Liberal, que o Governo, de certa forma, ao precipitar-se para os braços de um único concorrente, avisando com 3 meses que era assim, ainda para mais fazendo uma coisa um bocado obtusa, que é, anuncia publicamente para que saiba publicamente, e quando publicamente se pergunta mais informação, diz, não queremos dizer. Para que é que fizeram a conferência de imprensa, mais bem ter estado quietos? E nós chegamos ao fim disto tudo, e temos uma empresa, e lá vamos nós, sempre a reboque do Covid e da Ucrânia, que serve também para tudo, chegamos ao fim e dizemos, este negócio é um negócio bom, mas a pergunta é, este negócio é um negócio bom baseado na empresa que vocês trouxeram até aqui. E esse caminho foi um caminho que também ajudou a desvalorizar a própria empresa. A juntar a isto, de facto, quando nós olhamos para isto tudo, também percebemos que quem impacta de forma mais grave aquilo que é o resultado final é de longe o Estado português. A Motares injeta 15 milhões, 60 milhões em garantias, isso não compara minimamente com aquilo que o Estado português lá pôs e porá, e mais do que isso. Sr. Ministro, para além de Ministro, já foi muitas coisas e, portanto, creio que partilhará comigo que é preciso uma grande dose de otimismo,
de otimismo para dizer que o Estado recuperará, em grande parte, aquilo que lá injetou. Ou seja, esta intervenção feita por uma empresa muito viável, que não era, feita por 6 meses, que não foi, numa negociação que redunda assim, é uma coisa que os portugueses têm que considerar. Vocês enterraram lá 350 milhões e a solução, no fim, com todos os meios de cada um, a solução global no fim foi uma solução péssima para nós. E que, aliás, levanta duas questões, que é: oh meu Deus, quando for a próxima, ainda bem que o governo não é este, porque se na próxima o resultado é este, nós vamos ter, em vez de 7 pecados capitais, passaremos para 9 ou passaremos para 10. E, portanto, o que lhe pergunto é, se Vossa Excelência estivesse no comando da operação desde o início, se revê naquilo que foi feito a cada momento, nomeadamente no momento número 1, que foi quando foi decidida a operação. Termino, Sr. Presidente, chamar a atenção de uma coisa de que ninguém fala e que me parece também é uma equação que deve ser considerada. É que o Estado português chegou lá e disse a alguém: dá cá os 71% que passam a ser